Tapona ao extremo, hey, hey, hey. É bona ao extremo, hey, oh, oh, oh. Tá, levanta a mão que vai. Bona ao extremo, vamos ser. Tá bona ao extremo. É bona ao extremo, hey, oh, oh, oh. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você está no canal Born ao Extremo e no vídeo de hoje vamos estar fazendo um complemento aí de um vídeo onde nós estávamos falando sobre equipamentos para acampamento do ano de 2025. E nesse vídeo nós vamos estar falando da barraca e tudo sobre barraca. Como comprar, como escolher, dicas, macetes, nomenclatura, um monte de coisa. Este é o vídeo mais completo de barraca que você tenha visto no YouTube. Bora então, galera, ficar especialista em barraca? Hoje em dia, a maioria, uma grande maioria das barracas, elas são compradas pela internet. E uma outra grande parcela, que são compradas presenciais, são por indicação ou de algum amigo ou pelo vendedor. E isso faz com que muitas pessoas acabem por se decepcionar com a compra da sua barraca, ou ele acha que a barraca é muito boa e de repente outras pessoas que entendem mais fazem aquela carinha assim, né? Bom. Tipos de barraca. E esses tipos são divididos basicamente pelo formato que a barraca tem. Cada uma delas tem a sua característica de uso, características de resistência, características de montagem. E sinto lhe informar, não existe uma barraca que vai cobrir todas as situações, tá? Por isso você tem que avaliar qual situação você vai usar a tua barraca. A gente tem o formato iglu. A barraca iglu realmente se torna a melhor barraca, a mais versátil, a mais usada, né, na grande maioria aí dos acampamentos, sejam eles, lembram quantos são? Os selvagens, os estruturados e os de sobrevivência. Elas são realmente muito leves, um pouco resistentes ao vento, não muito vento. Ela acaba tendo uma má fama porque muitas empresas acabam criando barracas iglu de má qualidade. Na minha opinião, é um dos melhores. Canadense. As canadenses são espetaculares. Elas pecam um pouco na questão, justamente por causa do seu formato, tipo telhado de casa, elas acabam que comendo um pouco do espaço interno, muito resistente a ventos também. É mais indicado para clube de desbravadores e para escoteiros. Geodésica. Bom, as geodésicas, gente, elas têm alguns formatos assim um pouco estranho, né? Porém, aqui a gente entra naquela questão. Pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. Barracas que deram muito certo. A Mongo 2 da Natural Hike, que é muito bacana essa barraca. Para mim, uma das melhores barracas para 2, 3 pessoas é essa barraca. Tubulares. Bem, as tubulares, gente, elas têm a possibilidade de ter barracas muito grandes. Então ela facilita realmente você montar barracas maiores com poucas ferragens. Elas são muito boas porque elas têm um aproveitamento tanto de piso como aéreo muito bom. São fáceis de montar. As pop-ups. Bom, os pop-ups, gente, são aquelas famosas barracas que você joga e ela arma, né? Então esse tipo de barraca também ela é muito prática e tudo, só que acaba pecando pelo volume, né? Você fica lá com um volume enorme dela, né? Muito leve, porém o volume acaba não sendo muito confortável, ela não é muito prática. Então ela é mais propícia a campos curtos, camping mesmo, né? Já estruturado, né? Então normalmente as pop-ups são usadas para isso. Porém, também entra uma outra questão. Elas são muito caras. Tendas. Bom, as tendas aí a gente entra naquelas barracas que são de família, né? Aquelas familiares, né? Existe aquelas antigas com estruturas de ferro, pesadas, enormes, como a Titan da Guepardo, e eu esse ano ainda vou comprar essa barraca, tá? Que é uma barraca bem legal, bem bacana, grande, nesse formato tenda, né?
barracas de expedição. Na verdade, esse tipo de barraca, quando a gente pensa assim em expedição, né? É quando você vai em algum lugar e você vai ficar muito tempo naquele lugar. Qual que é a diferença delas? Não é tanto o formato nem a estrutura, mas o material de cobertura. São bem mais preparados assim para o clima e também elas são muito maiores, tá? Elas são bem grandes, porque lá vai ter quarto, mesas, cozinhas, ou seja, ela vai ser realmente uma casa, tá? Bom, galera, agora que a gente já sabe aí dos tipos de barraca que tem, né? A gente já deu uma pincelada aqui. Agora vamos entrar um pouco mais fundo nesse assunto de barraca. Pois bem, você vai comprar uma barraca e você está indo acampar pela primeira vez. E aí a gente começa com uma primeira questão que você deve avaliar antes de comprar uma barraca. Bom, eu vou acampar sempre ou não? Se eu estou indo a primeira vez, meus amigos, é bom você não comprar uma barraca. Vá com alguém, poder dividir a barraca com alguém. Vá lá, monte a barraca, durma. Veja se você gostou da experiência, né, de acampamento. Você chegou lá e acampou, gostou. Beleza, agora sim você está preparado. Veja, gente, que a gente começa a entrar, então, nas primeiras questões na hora de comprar uma barraca. Quantidade de pessoas. Bom, meus amigos, uma das coisas que você vai se deparar quando chegar na frente de várias barracas ou começar a pesquisar várias barracas é aquele símbolozinho ali. 1P, 2P, 3P, 4P+. Esses são símbolos de medida do número de pessoas. 1P, uma pessoa. 2P, obviamente, duas pessoas. E assim vai. Se você vai acampar sozinho, e eu vou ficar sozinho, e mesmo que eu tenha uma namorada, eu vou dormir na minha barraca sozinho. Eu prezo pela minha privacidade, meu conforto e tal. Beleza. Você pode comprar sua barraca 1P. Tranquilo. Porém, as coisas já mudam de figura se você for com duas pessoas. Um amigo que sempre vai acampar com você, né? Ou você com a namorada, namorado, tá? O ideal é que você não compre uma 2P, e sim uma 3P. Por quê? Salvo algumas raras exceções, as barracas 2P, elas são um pouco maiores do que as de 1P, a de um lugar, né? Elas são pouca coisa maior. E se você for ali deitar, você, né, e a pessoa do teu lado, duas pessoas deitarem nessa barraca, vai estar tudo tranquilo. Mas e se você tiver uma cargueira? Ela tiver uma cargueira? E aí? Cara, vocês vão ficar apertados, se rolando no meio da noite com aquela barraca. E o que vai acontecer com as paredes da barraca? Você vai botar as mochilas, de repente, ou no meio, né? Se for dois homens, ou vai colocar nas laterais, se for um casal, né? Então, quando é dois homens, tá? Botou as mochilinhas no meio lá. Botou lá, uma lá no par do pé, outra do lado, tá? Beleza. Ficou um muro ali no meio. Esse muro provavelmente vai ter o quê? Uns 20, 30 centímetros de largura, tá? Por causa das mochilas. Beleza. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar espremido na parede. E aí nessa de você espremer na parede, você vai encostar a parte do casulo da barraca, você vai encostar no sobreteto. E aí vai começar a passar umidade e vai começar a entrar dentro da barraca água. A mesma coisa vai acontecer se for casal. Vai botar as mochilas do lado, vai acabar encostando também, vai empurrando e vai acabar empurrando. Estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? É isso que vai acontecer. Algumas barracas apostam no avanço, na varanda ou no comprimento da barraca. Deixam ela mais comprida justamente para colocar as mochilas como travesseiro. Vê que absurdo. Então a regra, gente, é muito simples, tá? Se eu vou sozinho, beleza, uma barraca vai dar conta, né, de uma pessoa sozinho com as mochilas. Já uma barraca de 2 lugares, para pessoas que vão acampar em trilha, já vai sofrer. Então o ideal é que você comece a comprar, né, sempre um lugar a mais, um pezinho a mais, tá? Um P a mais do que o número de pessoas que vão usar. Peso e volume. Bom, galera, na questão do peso e volume é um triângulo, tá, gente? Imagine um triângulo onde a gente tem o peso, volume, conforto. A mesa de 3 pernas, ela nunca fica bamba. Porém, se uma perna começa a ficar muito menor que a outra, cara, fica inviável você botar
alguma coisa em cima, né, que vai escorregar e vai cair. Ou seja, há um desequilíbrio, tá? E é exatamente isso que você deve pensar nessa hora, quando vai falar de peso, volume, conforto. A barraca é muito confortável, muito espaçosa, maravilhosa. Só que ela acaba sacrificando no peso ou no volume. Um exemplo muito prático disso são as barracas pop-ups, tá? Elas são leves, muito leves. Elas são confortáveis, muito confortáveis, principalmente para montar. É um conforto só, você só joga ela no ar, monta, dela vem, cai, pá, prontinha, montadinha, não precisa fazer mais nada. Porém, o volume dela é super desconfortável. Você não tem como botar ela dentro de uma mochila, ficar andando com ela para fora da mochila, fica inviável, tá? Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Que existe esse triângulo, uma harmonia entre esses três elementos, tá? De novo, peso, volume, conforto. Qual o peso ideal? Quando você for comprar uma barraca para uma pessoa, um P abaixo de 2 quilos é o ideal. Se você for comprar uma barraca de 3 pessoas para usar em 2, ela deve pesar no máximo 3 quilos, tá? Aí a gente está falando de 1,5 kg para cada ocupante da barraca, aonde você pode, ó, gente, anota isso aí que isso é uma dica muito boa, tá? Para deixar a mochila com menos volume e cada um carregar só um pouco, né? Você divide a barraca. Um leva lona, as ferragens, o outro leva estrutura, as cordinhas, entende? Então você põe ali, divide, e essa proporção você pode ir usando para as outras barracas. Lembre-se, gente, que tudo isso que eu estou falando da questão do peso, essas barracas que eu estou falando aqui, esses exemplos que eu estou usando, é para mochila, tá? Montagem. Quando você comprar a barraca, gente, não leve ela dentro do plástico. Ou seja, tem um risco pequeno, mas pode acontecer da barraca vir com defeito ou faltando alguma coisa, principalmente a questão das varetas, tá? Mas o principal é que você não sabe montar a barraca, você não viu, nunca viu ela, e aí você vai montar lá no local onde provavelmente vai estar chovendo, ventando, muito sol, ou vai estar no meio de um monte de gente, entende? E você ali não sabendo montar direito. Então a melhor coisa que você faz, assim que você compra a tua barraca, monta ela. Ah, mas eu não tenho quintal em casa. Monta na sala. Eu já cansei de montar minhas barracas dentro de casa. Sempre monte a barraca antes de levar. Confira os equipamentos, se está tudo certo, se está tudo certinho, né? E aí, guarda ela, porque daí você já aprendeu a abrir a embalagem, montar a barraca, desmontar a barraca e guardar a barraca, tá? E isso realmente a gente requer prática. Milímetros de coluna d'água. Bom, meus amigos, aqui nós chegamos num ponto que é um dos pontos mais... Cara, é o terror das pessoas. É quando aquela pessoa que vai acampar pela primeira vez, ela chega e fala: meu pai do céu, nunca mais eu vou acampar na vida. Me molhei, sofri, sabe? É terrível. Por quê? Por causa da chuva. Como que uma barraca molha? Como que entra água dentro da barraca? Existem vários, mas os 3 principais, tá? Você nunca parou para pensar por que 2 barracas que parecem ser iguaizinhas, uma R$99 ou R$120 e a outra R$250, R$350, sendo que é o mesmo tamanho, muito parecidas e tal, é porque uma aguenta o quê? 800 milímetros de chuva, 1.100 milímetros de chuva, e a outra 2.500, 3.000 milímetros de chuva. Então tem barraca, gente, que se você espirrar de um lado, ela molha do outro, tá? E tem outras barracas que realmente elas são mais resistentes. Porém, a medida da coluna d'água, ela é referente não à chuva em si, ou seja, tipo, deu um chuvão de 10 minutinhos e pronto, acabou. Mas sim da intensidade de chuvas, tá? Veja que as barracas entre 800 milímetros de chuva e 1.200 milímetros de chuva, tá? Elas estão assim no patamar de chuvas leves, tá? Em tempo seco. O que é chuva leve em tempo seco? Sabe aquele finalzinho de tarde, de outono, de repente tá chuva e sol ao mesmo tempo? Que vem aquela chuvinha, molha tudo os acampamentos e tal, não sei o que, daí passa, aí vem mais aquele restinho de sol. Então, ou seja, é um tempo seco, tá? Então ela aguenta tá um pouco isso. Chuvas moderadas, tá? Chuva moderada, aquela coisa, choveu de manhã, aí fez um sol, choveu de tarde, ou choveu de manhã, ficou aquele tempo brusco, né?
aquele dia úmido, entendeu? Meio chuvisquinho e tal. Entende? Então, coisinhas assim leves também, nada muito forte, entende? Nem tão contínuo, né? Então, de 1.500 a 2.000, tá? Já é o suficiente. Se tiver 2.500, 3.000, cara, é o ideal. Que tipo de chuva você vai sofrer? É aquela coisa de chuva o dia todo, chuvas mais fortes, né, com intensidade, com volume, e acima de 3.500, né, já de 3, acima de 3.000, né, de 3.500 para cima, nós estamos falando de barracas muito técnicas, tá? São barracas para aguentar realmente tempestades por um longo período de tempo. A gente está falando aqui de dias, tá? Então ela aguenta tudo aquilo, aquele tempo úmido, então ela é muito mais propícia para isso, ok? Uma barraca de 3.000 milímetros de coluna d'água já vai suprir em muito, né, as necessidades da grande maioria das pessoas. Além dessas barracas, né, que tem uma milimetragem maior, elas são muito mais resistentes, essa lona é muito mais resistente. Se todas essas informações que eu estou passando para vocês, como milímetros de chuva do sobreteto, milímetros de chuva do piso, se você tem essas informações, essa marca está preocupada e está querendo mostrar para você que ela está preocupada e que ela quer te entregar um produto de boa qualidade. Agora, quando você não acha essa informação, não é uma boa jogada você comprar esse tipo de barraca. Beleza, meus amigos? Como dica, eu já falei para vocês, tá? 3.000, 3.500. Se vocês acharem barracas nesse volume, nessa milimetragem, pode comprar tranquilo, que a grande maioria das situações você vai passar tranquilo com essa barraca. Anatomia da barraca. Bom, galera, as barracas possuem uma anatomia. O que é uma anatomia? Ela possui, é que nem nós, nosso corpo, cabeça, tronco e membros. A barraca, ela tem o quê? Sobreteto, casulo, armação. O que é o casulo? O casulo é aquela parte que você fica dentro, né? Que tem aquela tela, né, de mosqueteiro, a grande maioria toda telada, e a parte de baixo, então, a gente tem um nylon, né, mais resistente e tal, né? E aí a porta. Qual a dica do casulo? Quanto mais telado, melhor. Telado por quê? Porque para proteger dos insetos, mas principalmente para fazer a transferência de ar úmido. As armações, tá? A armação pode ser de vários tipos. Fibra de carbono, fibra de vidro. Qual dos dois é melhor? Fibra de carbono, porém muito mais caro. Qual que é o mais comum? Fibra de vidro. De alumínio, nós temos o alumínio e o duralumínio. Qual que é o melhor? Duralumínio. Porém, é mais caro. Então, o alumínio fica mais barato. Ou as antiquadas ferragens de metal. Porém, entre carbono e duralumínio, gente, se você for bater a questão de força, sabe, e durabilidade, manutenção em campo e valor, eu prefiro duralumínio. Sobreteto. Bom, galera, o sobreteto, aí que entra a questão. O que é o sobreteto? É aquela lona que cobre a barraca. E aqui a gente tem 3 tipos de sobreteto. O sobreteto, parte de cima ao chão. Aí a gente tem aquelas que vêm da parte de cima até a metade da barraca. E aí a gente tem aquelas que vêm só um capuzinho em cima. Nem devia chamar aquilo de barraca. Qual que é a melhor das 3? A que vai até o chão. Ah, mas é que eu tenho a minha e é muito boa. A que vai até o chão. Mas a minha é da marca da Coleman. E a Coleman é muito boa. A que vai até o chão. Entendeu? Por quê, gente? Justamente por causa da condensação. O que acontece quando ela é no meio, tá? Quando ela está no meio. A parte de baixo não é mais telada. A parte de baixo é um nylon. E se você ficar encostado nesse nylon e estiver chovendo, ela vai atravessar, ela vai condensar. E de repente você começa a se perguntar, credo, cara, tem um furo dessa barraca, porque olha, tá fazendo piscina nos cantinhos da barraca. O casulo não faz parte das paredes da barraca. Uma dica muito boa é isso aqui, ó. Façam isso aqui com a mão de vocês, tá? Quando vocês forem comprar a barraca, vocês peguem a mão de vocês, e se ela estiver montada, obviamente, tá? E vocês colocam ali na parte da estrutura de 10, 15 centímetros, tá? De distância entre o casulo e o sobreteto, tá? Então esse é o ideal para você ter de barraca. Justamente para o quê? Se você tem aqui o casulo e você tem aqui o sobreteto, tá? Nessa distância aqui, ó, ok? Se você encosta dentro, né? Se você tá lá dentro e aí você se enrolou e encostou, vai começar a entrar água. Você vai se molhar, vai se encharcar, tá?
Agora acontece daqui, ó, você não amarrou bem, não especou ela bem, não colocou os specs bem certinho, deixou ela meio troncha, meio torta, não amarrou as cordinhas, não deixou a lona esticada, né? Ela encosta, que o vento vem, empurra e ela fica encostando, né, dentro do casulo, entendeu? E ela vai ficar ali e vai passar água, tá? Então, ou seja, o ideal é que ela fique essa distância. Quanto maior essa distância, melhor, tá? Outra coisa que acontece, que foi o que eu estava falando para vocês, que é a questão da condensação. Quando a gente começa a respirar, mesmo que não esteja chovendo, mesmo que esteja calor, tudo, a gente vai respirando e no sobreteto da barraca ele começa a molhar por dentro, tá? Começa a formar gotículas ali. E se ela for pouco inclinada, essas gotículas vão formando e daqui a pouco elas vão vindo e pinga, e começa a pingar dentro da barraca. Agora, se a barraca é um pouquinho mais inclinada, se a barraca está bem esticada, bem montada, entendeu? Se ela tem uma distância boa, né, do sobreteto e o casulo, cara, ela vai sair ali, pode acabar evaporando também, se o vento circular. Bom, as 3 formas que a barraca molha, né, que entra água dentro da barraca. Uma delas é a condensação, que eu já expliquei. A segunda é quando as pessoas colocam a lona por baixo da barraca. O que acontece? As pessoas colocam a lona por baixo da barraca e normalmente eles passam, né? A lona passa do tamanho do piso da barraca. E aí nisso começa a formar uma piscina. Aí a água vai entrando ali, vai formar uma piscina, ela começa, por mais que não tenha furo nenhum, ela começa a condensar. Essa água, né, encostada no piso, começa a condensar e começa a subir, né, essa condensação, e aí começa a virar água dentro da barraca. Essa questão da milimetragem, né, não está correspondendo à realidade, né, ou a barraca já está muito velha, acima aí de 5, 10, 15 anos já que está com a barraca. Dê preferência em comprar de marcas boas, tá? Conhecidas. Por quê? Porque é muito comum você comprar a barraca, não tem muita experiência e tal, e você perde os specs, ou perde as cordinhas, ou pior, você perde a lona, você perde o sobreteto. Ou seja, você tem então material para manutenção dessa barraca. Então dê preferência para comprar barracas com nome, né? Barracas que tenham um nome, que sejam conhecidas, né? Então eu vou deixar aqui alguns nomes, né, de algumas barracas aí para vocês, assim, que são barracas boas que eu compraria e por isso que estou indicando, tá? Isso, a manutenção. É sempre interessante você ter um kit de manutenção que sirva, inclusive, para a barraca, né? E o que você vai precisar nesse kit? Linha de costura, fio de costura, fio encerado, tá? Então você vai precisar pelo menos 2 agulhas, uma de fio para fio comum, né? Fio de roupa mesmo, e uma outra de fio encerado, alguma coisa mais resistente. Você vai precisar também de fitas, pelo menos 2 tipos, fita isolante e a fita silver tape, tanto para você vedar rasgos, né, no piso, como para você fazer manutenção na própria estrutura da barraca. Você ter pelo menos um alicatinho, uma tesoura, tá? Essas colinhas Tech Bond, tá? E paracorde, tá? Então o paracorde também pode ajudar bastante ali para você, de repente, fazer alguma manutenção, amarração, alguma coisa, ok? Uma barraca autoportante é uma barraca que você montou ela, prendeu ela com os specs lá no chão, né? Mas de repente você percebeu que em cima da barraca tinha lá um tronco velho lá, ou uma árvore velha, ou sei lá, os teus vizinhos de barraca, nossa, fizeram muita bagunça durante a noite, você não conseguiu dormir, ou você achou um outro lugar maravilhoso que dá de frente assim para uma cachoeira e você quer ir para lá e você não quer desmontar toda a barraca. O que você faz? Tira os specs, pega a barraca e leva ela montada e coloca lá. Isso é autoportante, tá? Gente, isso é vantagem? É vantagem e desvantagem. Num acampamento de campo, né, de selvagem ou de sobrevivência, normalmente você está em trilhas, né? Então agora imagine eu no meio de uma trilha com uma barraca andando e enroscando essa barraca em vários lugares, entendeu? Então isso não é mérito, tá? Mas também não é demérito. É uma qualidade, é uma situação, né, que você pode usar, que pode facilitar, mas a pequenas distâncias, tá? E é muito comum a gente ver barracas autoportantes voando. E afinal de contas, o que é avanço e o que é varanda? Bom, meus amigos, tem a mesma função, tá? O sobreteto ele abre um pouco mais do que o formato do casulo e você tem um espaço embaixo do sobreteto, aonde pode ser considerado como um avanço ou
uma varanda, tá? O que é uma varanda? A varanda ela é bem maior, né? Bem grande, você pode ficar ali por dentro e tal, inteiro, enquanto que o avanço você às vezes senta dentro da barraca, mas aí tem um avanço da lona, entende? Você não fica dentro da barraca e fechando ela aí, sabe? Tem um avanço, tá? Então o avanço também é muito legal, né? É um ponto muito positivo numa barraca ela ter avanço, tá? Mas tendo uma varanda, maravilhoso, tá? É muito melhor. Tá? Aí o avanço e a varanda são locais onde você pode realmente ali, né, salvo as devidas proporções, preparar alimento. Mas lembre-se, gente, nunca fogo, tá? Nunca fogo. Fogaria. E aí uma outra dica também que eu dou para vocês, gente, que é o número de portas. Acredite se quiser, eu tenho essa barraca, né, que é a Everest, e ela tem 2 portas. Imagine que a minha esposa está aqui desse lado e a porta é desse lado. Ela quer sair, ela tem que passar por cima de mim, e se eu estiver dormindo, ela vai me acordar e vice-versa. Se ela estiver do lado da porta e eu tiver que sair para ir no banheiro, fazer alguma coisa, sabe, eu vou ter que passar por cima dela, acordar ela, entende? Então é uma coisa meio ruim, complicada, né? E depois tem que voltar também, né? E abrir a barraca lá na cara da pessoa e tal, enquanto que barracas com 2 portas são maravilhosos para isso, tá? E para você que chegou até aqui e assistiu até o final, eu vou estar disponibilizando para você um curso totalmente grátis, que é o primeiro curso que a gente está fazendo aqui no canal, tá? E eu vou estar dando para você de graça esse PDF que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Meu amigo, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos vocês, galera. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no seu canal, no meu canal, Borne ao Extremo. Levanta a mão que vai.